Qual vai ser o primeiro time que Carlo Ancelotti vai escalar como técnico da seleção brasileira? E como deve ser essa primeira semana do italiano no Brasil como treinador da maior seleção do mundo? É isso que a gente vai tentar contar um pouquinho aqui no Explica Aí dessa semana. Cenário diferente, como vocês podem ver, saí do home office. Estou aqui sentado na cadeira que Ancelotti convocou os jogadores para as partidas contra o Equador, dia 5 de junho em Guayaquil, e contra o Paraguai, dia 10 de junho em São Paulo. Foram 25 jogadores convocados, alguns nomes que já eram esperados, são novidades porque não vinham sendo chamados, mas são jogadores que já passaram, já jogaram Copa do Mundo, como o volante Casimiro e o atacante Richarlison. Neymar ficou fora, Ancelotti explicou que o Neymar está voltando de lesão, então prefiro não chamá-lo nesse momento, mas ligou para o Neymar na manhã dessa segunda-feira, para falar para o Neymar explicar por que ele não seria convocado. O Rafinha está suspenso, fez o primeiro jogo contra o Equador, mas acabou chamado pelo Ancelotti, que elaborou uma lista sem muitas surpresas. Tivemos alguns jogadores do Flamengo, como Gerson, Danilo, Alexandre, jogadores inclusive que o Ancelotti deve ver essa semana atuando no Maracanã. A gente fala um pouquinho mais para frente, e a gente pode projetar uma equipe que ele vai escalar nessa primeira partida contra o Equador, com base nos nomes, claro, que ele chamou. O Alisson deve ser o goleiro titular. Eu acredito que o Wanderson, Marquinhos, aí uma dúvida, Léo Ortiz ou Danilo ali na zaga. O Danilo foi convocado para jogar também como zagueiro. E o Alexandre do Flamengo, que fez uma ótima partida contra o Palmeiras. Imagino que talvez o Carleto tenha assistido esse jogo, não ao vivo, porque ele estava em deslocamento no Rio de Janeiro, mas deve ter visto algum compacto. O meio-campo, Casemiro, eu acredito que seja o titular, inclusive com a braçadeira de capitão. Bruno Guimarães. E olha, eu acho que o Ederson pode aparecer como novidade no meio de campo, jogador da Atalanta, convocado. Já tinha sido chamado algumas vezes com outros treinadores, mas aparentemente o Ancelotti pode ser o jogador que ele se interessa para jogar nessa função ali como meia. Vini Júnior no ataque, Richarlison como centroavante, é uma opção, já que Rodrigo, machucado, não foi chamado, e o Rafinha, suspenso no jogo contra o Equador. Pode ser que Antony jogue. Antony também está de volta depois de boas atuações pelo Real Betis. Essa é uma projeção para o jogo contra o Equador. O Rafinha voltando para enfrentar aí o Paraguai na partida de São Paulo. E como vai ser essa primeira semana do Ancelotti aqui em solo brasileiro? Bom, ele deve acompanhar alguns jogos, né? Ele deve ir para o Maracanã, ver o jogo do Flamengo pela Libertadores, talvez vai no Engenhão. Nessa terça-feira vem também um jogo do Botafogo. No final de semana ele vai se deslocar para São Paulo, porque a seleção brasileira ela treina em São Paulo antes de embarcar para Guayaquil. É possível que ele veja um jogo na Neoquímica Arena, um jogo do Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro. Então essas primeiras semanas ele vai morar nesse hotel, exatamente nesse hotel de onde estou falando aqui, onde ele fez a convocação. Suíte diplomata, diária, mais ou menos ali uns R$5.000, né, se você, claro, for contratar ali pelo site do hotel. Uma suíte de 120 metros quadrados, só de varanda, gente, são 33 metros quadrados de frente para o mar aqui na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E tem um detalhe interessante, que é uma cozinha gourmet, né? Então, se o Carleto quiser ali cozinhar uma macarronada, alguma coisa assim, ou contratar uma chefe ou um chefe para poder fazer essas refeições para ele também vai poder fazer isso. Então, essa primeira semana vai ser de trabalho. Por enquanto, 3 auxiliares vieram com ele. O filho dele, o David Ancelotti, está negociando com um clube europeu. Ele quer ser treinador, ele não quer mais ser auxiliar do pai. Está negociando com um clube europeu. Então, ele deve negociar ali, se não fechar. Aí, para setembro, próximo jogo da seleção de presidente é setembro, aí ele deve vir caso não feche com esse clube europeu. Ele está trazendo o Paul Clement, que é um inglês, que trabalhou com ele em alguns clubes, e mais 2 profissionais italianos que estavam com ele no Real Madrid. Aliás, mais três profissionais que estavam com ele no Real Madrid, totalizando 4, e o quinto é o filho dele, que a gente não sabe ainda se vem. Tafarel será preparador de goleiros, está mantido. E um profissional que não é muito conhecido, que vai ser mantido também, é o Guilherme Sampaio, é fisiologista. E o interessante é que o Guilherme Sampaio acompanha de perto a recuperação de quem? Do Neymar. Então também está mantido aí na comissão técnica do Ancelotti. Essas informações explica hoje, cenário diferente, cadeira onde Carlo Ancelotti fez a convocação aqui dos jogadores, a primeira convocação dele. Espero que gostem das informações. A gente vai, durante a semana, trazendo mais informações na coluna, assim no Estadão, para ter acesso aos meus textos. Curta aí os vídeos nas redes sociais, no YouTube, e a gente vai conversando. Um abraço para todo mundo.